Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Prosa e Café, mais um episódio. E desde já quero te pedir para que você vá lá, curta muito nossos episódios, que você possa seguir a gente, né? Seguir a gente lá no Instagram, no Facebook e também se inscrever no nosso canal no YouTube, que é essa plataforma aí que nos leva, né, a todas as pessoas. Então, faça isso e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Você já sabe que o nosso conteúdo é de qualidade, você já sabe que todas as pessoas que passam por aqui entregam muito conteúdo realmente assim de conhecimento, né, e informação. Hoje eu estou muito feliz, porque é um assunto que eu já estou apaixonado faz um bom tempo, né? Vocês vão saber agora. E eu sempre gostei, né, de pesquisar muito, e esse é um assunto que uma amiga minha compartilhou comigo, eu fiquei apaixonado e queria muito trazer aqui. E aí fiquei muito feliz, né, porque essa pessoa é uma pessoa, essa profissional, uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, né, amiga aí da adolescência aqui da cidade de Cacó, das antigas, porém ela é super jovem. Eu estou falando da Tatiane Aline Joffre Rodrigues, mais conhecida como Doutora Tati. Ela tem apenas 41 anos, tá bom? Super jovial, assim, com a carinha, vocês vão ver, de 25. Vai por mim, tá bom? Ela nasceu em Porto Velho, filha do seu Ivan José Rodrigues. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os pais dela, tá? Vale muito a pena falar sobre a história deles. Mais conhecido como Piazza, né? Também filha da Vitória Joffre Rodrigues, essa guerreira. Um abraço para você, Vitória. Tamo junto. Entendedores entenderão. Um abraço. Ela é esposa do Marcelo Xavier, Fatim, né? Faquim. Daqui a pouco ela vai me corrigir aqui, tá? Você já ouviu até a voz dela aí, ó. Ela tem 2 filhos, o Matheus Henrique, de 17 anos, e também tem a Maria Vitória, de 7 anos. Ela se formou em 2008, especialidade farmacêutica e bioquímica, pós-graduada em estética avançada e cosmetologia, habilitada em ozonioterapia pelo Instituto Cássia Correia do Rio de Janeiro, aperfeiçoamento em ozonioterapia para tratamento das disfunções estéticas pelo professor Fábio Borges. Então a gente vai ter muito assunto aqui para falar com essa grande profissional que é a doutora Tati. Seja muito bem-vinda aqui no Prosa e Café. Obrigada. Estou muito, muito feliz de estar aqui com você, rever, né? Que a gente Exatamente. Depois a gente começa a sumir, todo mundo vai tomando rumo na vida, começando a correria, e aí nós estamos aí. Eu vim trazer para você muita informação bacana, como você mesmo disse. Muito legal, Tati. Como eu disse, né? Já era um assunto, a ozonoterapia, que eu queria muito falar. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, sobre tudo que você faz, tudo que você desenvolve, eu fiquei muito apaixonado, porque você faz com que a gente se apaixone pelo assunto. Não sei se já te falaram isso, mas você faz com que a gente se apaixone pelo assunto. E, em especial, uma colega minha, né, uma amiga minha, falou sobre a ozonoterapia para mim, mas falou muito rápido, assim, a gente ter se encontrado. E eu falei, poxa, eu preciso entender sobre isso, porque eu gosto muito desses assuntos, né? De tudo que é novo, de tudo que é bacana, de tudo que faz bem pra gente. E eu entendi que a ozonoterapia é isso, né? É algo que veio para fazer bem pra gente, para trazer um novo, para trazer uma novidade, para nos motivar para tantas coisas. E primeira pergunta, o que é a ozonoterapia? Bora lá. Então, a ozonoterapia, ela é uma terapia onde nós utilizamos o ozônio, que é uma derivação do oxigênio. Aquele oxigênio medicinal do cilindro, sabe? Do hospitalar. Então, a gente pega aquele oxigênio que está no cilindro, ele cai num gerador, onde ali a gente vai ter uma descarga elétrica, e aí vai ter uma derivação desse oxigênio, e ele vai se tornar aí nosso querido e famosíssimo ozônio, tá? A questão dele ser novo, ele não é novo, acredita? Sério? Ele é da Segunda Guerra Mundial. Uau. Ele foi usado para tratar os soldados feridos, para diminuir o quê? Amputação. Então, legal. Desde aquela época, nós já temos hospitais específicos em outros países só de ozonioterapia.
Portugal tem, por exemplo, o Hospital Sem Dor. Uau. Então, assim, nós já temos já hospitais específicos só de ozonoterapia, né? E agora... Mas não era propagado. Lá para fora, sim. No Brasil, não. Não. Por quê? Pois é, né? Aí, para quem não sabe, o ozônio ele não pode ser patenteado, porque ele é natural. Então, a gente sabe que aí, a partir daí, nós não temos lucros, né? Sim, sim. Entendeu? Então, a gente tem não tem esse interesse, né, em divulgar o ozônio. Mas quem descobre o ozônio não é fica outra sem. vida. E vamos tomar um cafezinho? Vamos. Um cafezinho, inclusive, feito pelo Max, tá? Seu amigo. Sim. De longas datas, né? Ó, vamos fazer um brinde aqui, ó. É isso. Ó. Café é bom demais. Não, maravilhoso. Inclusive sem Arrasou, hein? açúcar. Show, né? O meu é sem açúcar. Maravilhoso. Max, tá perfeito demais. Max é diretor, produtor, Max é tudo. Tudo de bom. E faz aquele café maravilhoso. Tati, então bora lá. Então não se havia um interesse em que as pessoas tivessem acesso a essa maravilha. É. Né? E os seus outros tratamentos que complementam, porque a gente tem, por exemplo, o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. O que significa? Seria o quê? O PRP é plasma rico em plaquetas. A gente tem um produto derivado do seu próprio sangue, onde eu coloco numa centrífuga, ali eu vou ter só fator de crescimento. Coloco ozônio e potencializo isso daí. Esse produtinho, quando a gente coloca, por exemplo, num joelho lesionado, ele vai fazer com que células que estão danificadas se regenerem muito mais fácil. Então, eu consigo recuperar uma lesão, tirar paciente de fila de cirurgia, N benefícios. E aí, na parte da estética, eu consigo fazer bioestimular colágeno com ele. Tudo que eu preciso regenerar, tudo que eu preciso de novo, eu utilizo ele. Entendeu? E potencializo ele com ozônio. Eu estava tão interessado nesse assunto que geralmente eu falo um pouquinho sobre a vida da pessoa. Porque assim, a gente não gosta de ficar sabendo da vida da pessoa, a gente gosta de se informar. É claro. Não é fofoca, é atualização. Troca de informações. Eu sempre faço isso, né? E eu falei, eu tô tão interessado nesse assunto de ozônio que nem falei, vamos falar um pouquinho aqui, depois a gente volta lá de novo. Vamos falar um pouquinho sobre a sua história, a história da sua família, uma história linda, né? De pioneiros aqui na nossa cidade de Cacoal. Vocês vieram para Cacoal em que ano? Você lembra? Ai, agora eu não vou lembrar. Eu acho que, como diz outro, quando eu me entendi por gente, eu cheguei aqui, né? Você só nasceu então em Porto Velho? Só nasci, né? Uhum. A minha mãe e meus pais moravam em Ji-Paraná. Eu nasci em Porto Velho, voltei para Ji-Paraná e quando eu me... Ah, vocês moravam em Ji-Paraná. Isso, aham. Ela só foi ter você em... Só em Porto Velho. Aí chegamos aqui, eu devia ter... Bem, se eu estudei no José de Almeida, né? Então a gente tinha aqui uns 6 aninhos, por aí. É para menos até, né? Era para menos, aham. Papai me levava de bicicletinha. Que legal. Ele comprou uma cadeirinha e me levava de bicicleta. Era linda a história. Tati, como que foi essa chegada de vocês aqui? O que você consegue lembrar daquela época de Cacoal? Nossa, era muito Porque eu lembro da diferente. loja de vocês ali na 7, né? Isso, foram 23 anos ali. Inclusive, quando eu cheguei em Cacoal, a 7 de setembro, não tinha asfalto. Não tinha. Onde meus pais moravam também ali, perto de onde é o Teatro Municipal, ali era um esgoto. Ali era esgoto, né? E, nossa, agora tá o teatro tá bem ali, né? Mas a gente chegou, eu devia ter uns 6 anos. Meu pai trabalhava na época, era Teleron. Era Teleron, né? Aham, lembro. E aí a minha mãe sempre em casa e tal, aí de repente eles decidiram, né, abrir uma loja de eletrônica. Começou como eletrônica. Aí começou com eletrônica, depois veio o PABX, depois veio telefonia rural. E aí eles começaram a pegar a franquia da Vivo na época e a gente ficou aí uns 23 anos mais ou menos no mercado. Vocês foram os primeiros, né? Isso, foram dos primeiros a ficar. Antes eles, né, entrarem nas magazines. Foram com ela. E aí nós tivemos um problema de saúde muito sério dela devido ao falecimento do irmão, ao jeito trágico que foi, né? Sim. E aí ela começou a não ter saúde para poder trabalhar. E decidimos... Isso psicológico? Isso. Ela, né, o telefone não tocava, ela não conseguia ter força para sair. A gente teve que ir atrás de vários profissionais para ela poder se recuperar. Porque foi muito trágico, né? O suicídio é uma coisa muito
pesada, né? Na verdade, nós não estamos preparados Isso. para a morte. Não, esse é fato, a gente não estamos preparados. E muito menos pelo suicídio, né? Porque quando acontece uma morte, e aqui eu não estou romantizando nada disso, mas quando acontece uma perca, porque uma pessoa idosa, ou uma doença que você sabe que realmente está judiando aquela pessoa, não é que porque eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos, até hoje eu lembro dela. Não é, se você não acostuma, claro, né? Ou você não entende ele naquele primeiro momento. Mas, com o passar do tempo, né, você vai pensando, poxa, essa pessoa poderia sofrer, né, e tudo mais. Agora, o suicídio então, muito ela cruel. cuidava dele, ela buscava ele para tomar café, para almoçar, e ela passou de manhã, ele não acordou. Ela falou, não, vou deixar descansar, às vezes pode ser das medicações, né, que ele estava numa depressão muito profunda pela perda do filho com câncer, ele não aceitava. E aí, a gente, não, vamos deixar ele dormir mais um pouquinho, às vezes, das medicações, vou voltar lá. E aí, Deus sabe o que faz, coloca todo mundo na hora, no mesmo momento. E aquele dia, por exemplo, eu me atrasei para o trabalho, que não era o caminho, não podia atrasar no meu trabalho. O meu irmão não sabe explicar por que ele foi naquela rua, ninguém tinha explicação, mas todo mundo se encontrou no mesmo momento, que foi a hora que ela parou para buscar ele. E aí, meu pai meio que desconfiou já, ele desceu primeiro. No que ele desceu, ele viu, né? E aí ele já segurou a porta e todo mundo chegou na mesma hora. Não, é só Deus, Uau. não tem explicação. Todo mundo chegou no mesmo momento. Eu cheguei, segurei ela, meu irmão segurou ela e foi muito difícil, entendeu? É muito, muito difícil. E aí, depois disso, ela não foi mais a mesma? Não. Aí ela ficou à base de medicações, a gente teve... Nossa, foi uma fase muito difícil, muito, 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 muito mesmo. E aí, vocês preferiram encerrar ali? É porque precisava cuidar dela 24 horas, né? Ela precisou de cuidado 24 horas. Então, a gente tinha que intercalar entre um e outro. Ou era ela ou a empresa. E nessas horas, a gente nem cogita, né? Aí a gente foi todo mundo se dedicar a ela. Foram mais de 20 anos, então, com a loja. A loja foi mais de 20 anos. Gente. Então, muita gente conhece a gente por causa daquela loja, né? Sim, é muito marcante ali, né? E era uma moda, né? Quando eu trocava de lançamento, gente. Todo mundo sabia que todo mundo trocava de celular. E era muito interessante, assim, porque o seu pai sempre muito querido, né? E a tecnologia, na verdade, ia chegando e a gente ia se informando, né? Então tinha poucas lojas também. Tinha, na época acho que era só nós. No início foi só nós. Então tudo aquilo era muito novo, né? Na época a gente tinha os tijolão que a gente falava, Era os tijolão, foi evoluindo. Quando chegou o V60, era desse tamanhozinho, todo mundo, uau! Aí depois veio um que dobrava, não era? Isso, era o luxo StarTAC. aquele. Isso mesmo. E aí começou a ter cores. Foi bem bacana. Tati, em que momento que você... Aí você faz a sua faculdade em 2008. Em 2008 eu concluí, na verdade, né? Concluiu. Isso. Tá, por quê? Você fez bioquímica, né? Farmácia e bioquímica, os dois certo. juntos. Uhum. Por quê? Então, na época eu ainda não tinha me identificado. Minha mãe sempre queria muito, desejava muito que eu fizesse medicina. E eu sempre achei que eu não tinha psicológico para medicina, porque você tem que ter psicológico muito forte, né? Então, se deparar, você perder um paciente, você perder uma criança, você perder né? Então, isso mexia muito comigo. Ia fazer aqueles testes de aptidão. Eu já fiz cursinho lá fora, fiz cursinho em Maringá, passei um ano lá. Cara, não passava nos testes psicológicos, sabe? Porque você tem que ser muito forte. Aí eu falei, mas eu gosto de cuidar de pessoas. E aí eu preciso de cuidar de pessoas. Eu gosto de cuidar de pessoas. E aí foi onde eu me interessei por farmácia. E aí eu estava já com a mala pronta para ir para Maringá. E aí saiu, na hora que eu estava praticamente embarcando, aí saiu o edital que ia ter em Cacoal. Aí eu falei, não, eu vou ficar. Aí eu resolvi ficar. Você foi da primeira turma, A primeira turma. Da Facimed. Da Facimed. Que legal, que legal. Eu, Evans Kelly, que é do Laboratório Laboranálise, todo mundo. Turma, né? Primeira turma. Vocês se encontram? É correria de gente grande, é tão difícil. É assim, tem que fazer exame. Tão difícil crescer, né? Mas assim, quando precisa fazer exame, nós estamos lá. Entendi, que bacana. E aí ali você se apaixonou? Aí eu me apaixonei. Como diz o outro, tá no sangue essa parte de gestão, de administração.
E com 6 meses que eu entrei numa rede de farmácia, né? Não sei se pode citar o nome, a rede de farmácia Pague Menos. Eu fiquei 6 meses, eu entrei como farmacêutica tipo de domingo. Fui para de semana em 6 meses e em um ano eu estava gerenciando. Aí, em um ano já me deram um desafio. Você vai inaugurar e vai abrir uma loja em Jaru. Falei, ai, meu Deus. E que desafio. Pegar uma loja andando é uma coisa, né? Você inaugurar uma, montar uma equipe, ui, que desafio. Mas foi maravilhoso. E aí, eu fiquei na empresa durante 10 anos. E aí, na pandemia, né, e teve várias, né, desligamentos. Em Jaru ou aqui? Aí eu vim para Cacoal, eu retornei para Cacoal. Em 2016, quando eu estava grávida da Maria, eu fui para UTI. Então, eu fiquei 12 dias na UTI, e aí o próprio regional falou assim, você não quer voltar para Cacoal? Ah, porque assim, você ficou internado na UTI, você tem a sua pequena agora, de repente pode precisar de cuidados. Falei, não tinha pensado não, mas vou, eu aceito. E aí foi um grande desafio a loja daqui, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí veio a pandemia, né? Então, eu já tinha ficado na UTI por problema respiratório grave. Isso me assustou muito, isso me apavorou muito na época, a falta de, né, ninguém sabia como que ia lidar. E eu tinha muito medo. E aí foi onde a empresa fez uma proposta, a gente foi conversando, e aí saí da empresa. E aí eu comecei a pesquisar o que eu vou fazer, né? E aí veio a minha amiga de Ariquemes, a Viviane, e falou assim, vamos fazer uma especialização em ozonioterapia? Aí eu, ozônio? Ela é. Aí fui pesquisar, falei, nossa, mas em Rondônia não tem. Ela falou, não tem, é só lá no Rio de Janeiro. Aí eu, nossa, lá no Rio? Aí conversei com meus pais, uai, tenta descobrir como é que é isso. E aí eu fui. Aí é paixão. Depois que você descobre, que você começa a estudar, que você vê a bioquímica do ozônio, como que ele age, os benefícios Isso em que ano? dele. 2021. 2021. Início de 2021. E aí, de lá para cá, eu tento, que nem eu falei, sabe, onde eu vou, eu estou falando de ozônio, eu estou trazendo ozônio, e as pessoas, como eu falei, cada hora eu estou conversando, que nem eu falei, acabei de chegar, tinha um paciente falando, você vê os feedbacks, é maravilhoso, é apaixonante. Então, cuidar de pessoas com ozônio é gratificante. Em que momento, Tati, que a pessoa, por exemplo, pode te procurar e em que situações, assim, tem já uma indicação que a pessoa já pode te procurar ou como que funciona? É porque, assim, o ozônio, ele trabalha a nível celular. Então, às vezes, o pessoal fala assim, mas como que alguma coisa vai tratar 250 doenças? Gente, ele não trata 250 doenças. Ela trata o que essas 250 doenças ela desenvolve. Geralmente, ela desenvolve inflamação e infecção. E analgesia, né, que é a dor. Então, o que o ozônio faz? Ele trabalha exatamente essas 3 características. Então, ele fortalece o seu organismo. Então, se você está com dor, se você está com ferida, se você está com inflamação, com lesão, você pode procurar o ozônio. Entendeu? Eu estou com por exemplo, eu tenho um tratamento eu fiz de queloide, de 3 anos. A parte estética eu também trabalho. Cicatriz de queimadura. Eu tenho uma paciente minha, amo ela, Raíssa deve estar me vendo. Ela tem a perna, né? Ela sofreu um acidente quando pequena. Nossa, gente, ficou maravilhoso, sabe? Melhorou muito o aspecto da queimadura. Era a perna inteira dela quando ela era criança. Então, queimadura, queloide, sabe? Várias Nesse patologias. caso, por exemplo, da queimadura, como que é feito o tratamento? Aplicação local. Aplicação. Isso, então a gente vai pegar o ozônio que ele gera no geradorzinho, pega a agulhazinha tipo de insulina, que você praticamente não sente a picadinha. E aí eu vou aplicando Aí depende da queimadura, né? No caso dela, a gente aplicando na borda e depois a gente vai descolando e ali melhorando o aspecto daquela pele. Uau! Muito bacana. E assim, tem depoimentos dela maravilhosos, que ela falou, ela já tinha feito vários tratamentos e não tinha conseguido melhorar tanto o aspecto como melhorou. Não, isso é muito bom, né? E a autoestima? Nossa, é muito bom. Tá, e a diferença também tá aí na questão do natural, né? Isso, exatamente, porque o ozônio ele vem do oxigênio medicinal, né? É uma outra coisa que a gente não pode confundir, não tem a ver com a atmosfera, não. Ele é um ozônio que é derivado do oxigênio medicinal, aquele oxigênio que a gente tem no cilindro do hospital. Certo. Então, o ozônio é derivado daquele oxigênio. Então, hoje é uma gama muito grande de oportunidades, né? Então, para cada paciente, você pensa, mas será que isso dá certo para mim?
Às vezes a pessoa pode estar assistindo a gente falando, né? Será que dá certo isso para mim? Na verdade, eu percebo que tudo tem como conversar, fazer uma análise, né? E assim, e pela tua formação, é isso que eu acho interessante. Porque você tem uma formação, então você não... Ah, eu vou trabalhar com ozonoterapia, né? Não é algo assim que... Não. Então você se preparou realmente. Hoje já, quando você fez só no Rio, hoje já tem esse acesso em outros lugares? Hoje nós temos só um profissional em Ji-Paraná que pode habilitar na minha classe farmacêutica, porque assim, cada classe ela coloca as suas normas, as suas regras. Então tá, vamos falar sobre isso então. Uhum. Então não é uma coisa tão simplesinha assim, eu vou abrir aqui um espaço e vou trabalhar com ozonoterapia. Não funciona dessa forma. Não. Então tem essas restrições. Sim, tem que ter a quantidade de hora. Por exemplo, para eu poder, se você chegar lá no meu CRF, lá no conselho, e quiser saber se eu estou habilitada, aonde eu fiz o curso tem que estar credenciado pelo Conselho Federal de Farmácia. Se aquele local que eu fiz não estiver credenciado pelo Conselho Federal de Farmácia, a minha habilitação não é registrada no meu conselho. Ah, que legal! Entendeu? Muito bacana. Então, por isso que aqui em Não é Rondônia não algo tinha... assim aleatório. Não é o cursinho do final de semana que o pessoal gosta de, né? Não, a gente tem que ter muito conhecimento, né? Então, por isso que às vezes veio ali para poder reforçar isso, né? Porque tinha, pela questão de às vezes ter alguns outros profissionais que eram, às vezes não eram com graduações de nível superior, estava acontecendo sim, de, né, vários outros fazerem, sem estar com a devida habilitação. Então, agora não, agora nós temos 2 leis para poder, a gente poder fiscalizar isso daí melhor. Então, nós temos uma lei nacional e agora nós temos uma lei estadual, né, que foi sancionada agora em janeiro, dia 5 de janeiro. Fala um pouquinho para a gente sobre essa lei, vamos aproveitar e falar. Essa lei foi proposta pelo deputado Cirone Liderou. Deputado Cirone, Conta um pouquinho para a gente. Eu vou ter que falar um monte agora, porque... Pode falar. Porque, assim, foi muito bacana, porque, assim, eu levei para o Cirone e foi tempo recorde, sabe? E eu falei assim, nossa, como assim? Já? Ele conseguiu, Tati, tudo certo. Então, assim, em menos de 6 meses ele conseguiu sancionar essa lei. Para quê? Para a gente poder ter um respaldo maior para fiscalizar e garantir que a ozonoterapia esteja sendo feita por profissionais devidamente habilitados. Certo. Entendeu? Então, assim, ela veio para respaldar a gente e dar mais o quê? Garantia para o próprio paciente. Que aquele profissional realmente está ali habilitado, ele fez a sua especialização conforme o seu conselho, né? E ele enxergou, ele conseguiu ver, ele já percebeu, sabe, os benefícios do ozônio. E aí a gente começava a conversar, eu falava para ele, e ele visionário, né? Cirone visionário, de longe ele já percebeu. E, Tati, e a lei, então, ela também ela fiscaliza. Então, por exemplo, a pessoa pode fazer uma denúncia também. Isso. Hoje, em que órgãos existem essas denúncias? Então, aí, por exemplo, no meu caso... De quem não é qualificado, né? Isso, aí a gente pode denunciar no devido conselho, né, na vigilância. Então, a gente tem esse respaldo. Por quê? Porque só quem pode estar fazendo ozonoterapia tem que estar com o registro e habilitação em dia. Então, isso é muito legal, Tati, por quê? Porque a gente sabe, eu até falo bem assim, né, que hoje em dia, qualquer pessoa se intitula, né? Então, é legal, tá na moda, e nessa área, principalmente de estética, eu acho que é um perigo muito grande, porque você vê profissionais que, né, fez aquele cursinho meia boca, né, como diz, e tá lá. E aí descredencia o trabalho tão sério que vocês estão fazendo, em especial da ozonoterapia. Então pode dizer, a ozonoterapia agora virou modinha, né? Tá todo mundo falando, porque realmente tá todo mundo falando da ozonoterapia. Mas aí não é bem assim, né, que funciona, né? Você tem que ter uma qualificação para que você possa... O ozônio ele traz N benefícios. Mas se eu não fizer uma dosagem certa, eu posso oxidar meu paciente. Se eu não tomar cuidado, eu posso ocasionar uma hemorragia. Entendeu? Mesmo ele sendo algo natural, com N benefícios, você tem que ter um conhecimento para você não atingir isso. Mas a dosagem é muito alta. Tá, mas e como está o corpo daquele paciente? E se ele estiver debilitado? Você não precisa de muito. Entendeu? Para você trazer um malefício. Então, você tem que ter o conhecimento da fisiologia, da anatomia, de tudo.
do intestino. Você pede exames, como que funciona? Sim, então assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, a ozonoterapia sistêmica, a gente exige o exame que ele é... Se qualquer alteração dele, você não pode fazer ozonoterapia sistêmica, que é a enzima G6PD. Se você tiver deficiência dessa enzima, você não pode fazer ozonoterapia sistêmica. Quais são as vias sistêmicas? É a do sangue, que é na veia, é o retal, né, vaginal, e dependendo da dosagem, que você colocar uma superdosagem, ele acaba atingindo a via sistêmica, tá? Então, a gente tem várias vias. Então, esse daí, se for um paciente que tiver uma deficiência dessa enzima, você não pode fazer. Ou se ele tiver com valor que não está de acordo, também não pode fazer. Entendeu? Aí, essa é contraindicação absoluta. E as outras? As outras eu vou tomar cuidado. Porque uma pressão arterial não controlada, eu posso elevar ela e ocasionar um AVC. Então, assim, eu tenho certos cuidados. Olha que bacana. Só um minutinho, Tati, porque eu preciso falar aqui da Speed Travel, né? O papo tá muito gostoso, tá muito bom mesmo, mas eu preciso falar da Speed Travel. Speed Travel é a melhor internet da região norte. A Speed Travel, gente, é justamente aquela internet que não te deixa na mão. Então, quando você está lá com seus amigos, você está lá com a sua família e precisa, né, de uma assistência da Speed, você vai poder contar com a Speed Travel. Então, entre agora mesmo em contato com um dos nossos consultores. Nós temos planos incríveis que você vai amar com certeza. Então, vem navegar com a Speed Travel. Vamos lá, voltar para o nosso bate-papo. Aqui estou super curioso, tá muito bom. Eu falo pouco, né? Tá muito bom mesmo. Tati, então vamos lá. Então, olha que legal. Então tem exames, tem todo um protocolo a ser seguido. Sim. Não é assim, quero fazer do nada. Tem todo um protocolo ali que vocês seguem para que justamente dê essa seriedade, essa segurança. Essa segurança, essa é a palavra que eu queria usar, para o seu paciente. Né? Quando você começou atuando eu comecei minha habilitação em março de 2021, finalizei em junho. Né? Porque, como eu te falei, a gente tem uma quantidade de horas a seguir, tem a parte que a gente tem que ir para o Rio para poder fazer a prática, depois tem a teórica. Final de 2021? Início de 2021. Início de 2021. Isso. Então, assim, quem foi seu primeiro paciente? Nossa, minha primeira paciente. A gente sempre começa com a família, né? Sim. Os conhecidos, mas foi conhecido, né? Foi uma amiga nossa da família, que ela sofria muito de fibromialgia e ela vivia travada, cama. O olho dela chegava a ficar vermelho. E ela foi uma das primeiras pacientes. E depois foi a dona Palmeirinha. E aí, depois... de 97 anos. Dona Palmeirinha? Aquela que dava receitas? Não, a de Cacoal. Essa é de Cacoal. Essa é de Cacoal. Tem muita história bonita, é muito bacana. Quero conhecer a Dona Palmeirinha. Será que ela faz algumas receitas, algumas coisas? Menino, sempre falo. Que legal, que bacana. E aí, como é que era quando você via os resultados? Como eu te falei, como cuidar de pessoas é muito bom... É gratificante, sabe? Eu falo, gente, eu já ganhei banana, eu já ganhei pamonha, eu já ganhei tanta coisa, porque às vezes a pessoa já não sabe mais como expressar. Porque você imagina, eu já tirei paciente travado de dentro do carro. Uau. Aí ele entra, vai pra maca. Aí ele levanta, aí ele fica olhando pra você, olhando pra mulher dele, ele olha. Cara, como assim? Eu destravei, eu tô em pé. Aí ele dá uns 3 pulinhos, esse é de Andreasa. Aí ele fala... Meu Deus, eu tô sem dor. Ela, meu Deus, eu 1 semana sem dormir, se eu soubesse, com esse homem travado na cama. E a gente fez em uma sessão, ele já conseguiu levantar, sair andando e deu 3 pulinhos. Gente, e eu fiquei esses dias, eu fiquei 1 semana inteira, tá? Com o pescoço aqui, ó, dolorido. E era pra ter te procurado, né, Tati? A partir de agora você vai me procurar. Por favor. Por favor. Gente, mas que legal, mas que muito bom mesmo. Tô apaixonado mesmo, assim, sabe, por tudo isso que você está trazendo para a gente de informação e vou virar um garoto propaganda mesmo, assim, de falar para as pessoas, da gente propagar cada vez mais tudo isso. A gente sabe que tem uma parcela, né, que não... que tem uma resistência. Que tem uma resistência
que às vezes quer ver as pessoas ali se arrastando, né? Isso é fato, não tem como a gente esconder isso, né? Eu até falo muito assim, Tati, que na época da pandemia, nós tivemos várias situações. Realmente foi algo terrível, né? Foi uma tragédia, foi algo muito triste, né, para todos, principalmente aquelas pessoas que perderam, né, familiares. Acho que são irreparável, né, realmente. Mas assim, teve também muita falta de bom senso, muita falta de informação, muita falta de querer realmente tratar as pessoas. Às vezes assim, você via que era muito mais fácil, né? Porque parece que esqueceu tudo, né? Não tinha mais câncer, não tinha nenhuma outra doença mais, só tinha Covid. Nada. Exatamente. Por exemplo, câncer mata tantas pessoas, né? E ficou esquecido. Esqueceram da dengue, né? Que agora está essa explosão, né? Mas esqueceram. Então, assim, é fato isso. Que, infelizmente, assim, uma coisa que me marca muito, Tati, foi o fato de que todas as pessoas morreram de Covid. E aí a gente sabe que às vezes a pessoa já estava, né, num processo, já estava tratando uma outra doença. Enfim, aí enfiaram ali naquele meio e talvez pegou mesmo o Covid ali e foi fatal, né? Foi. Então a gente vê realmente assim que as pessoas sempre tem jogos de interesse. Então, quando estou falando isso, estou falando no geral mesmo, né? Então, eu acredito assim que tudo isso que vocês estão trazendo, apesar que eu achei que era novo e não é novo, não é novo, né? Mas agora que está tendo essa explosão mesmo, então eu acredito que vocês estão também tendo que lutar aí com... E você lembra do tanto que deu de conversa da Zonoterapia na Covid? Sim. E o projeto piloto ele deu tão certo que ele foi expandido para Minas, São Paulo, inclusão no SUS. Tem uma pessoa, não lembro mais o nome dele, mas que ele falava muito sobre isso. Ele é de Santa Catarina. Ficava como o louco da história, isso, né? Aham. E agora um monte de gente falar que ele tinha razão, não sei o nome dele. Isso, aí tem o Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair Ribeiro também. Sim. Ele é um adepto, né? Isso, adepto natural. O Dr. Lair Ribeiro sempre falou, né? Sempre. Ele sempre foi um combatente contra açúcar, né? Sempre falou. Sempre. Contra os refri, né? Ele sempre bateu muito nessa... Eu lembro de um vídeo dele, muito assustador, né? Que ele falava assim, você está matando seu filho, né? E toda vez que você dá um copo de refrigerante... O todinho. O todinho, né? Então, assim, que interessante, né? Agora, voltando ao Covid, você viu como mudou os hábitos dos nossos profissionais médicos, por exemplo? Hoje, a gente não conhecia vitamina C, D, zinco. Você tinha ouvido falar isso antes? Nem um pouco. O máximo de vitamina que a gente falava era aqueles de efervescente que a gente só tomava depois que pegava gripe, né? E olhe lá, mas alguém prescrevia? Não, jamais. E deixa eu te contar uma coisa para você, Tati. Eu gosto tanto dessas coisas alternativas que quando, por conta própria, eu conheci um grande amigo meu, fiz amizade com ele, um palestrante, né? E eu estava atuando numa empresa e ele vinha de Minas. E eu comecei assim, a admirar a disciplina dele. Então ele vinha, ele trazia uma bolsa térmica com as comidinhas dele e tudo no horário. Eu falei, nossa, meu sonho ter uma disciplina como essa. Mas não era só isso. E aí eu vi que ele tomava umas cápsulas. E eu falava, cara, mas o que é essas cápsulas que você toma e tal? E ele começou a falar para mim, as vitaminas, né? Eram as vitaminas. Vitamina D, vitamina C, vitamina B12, não sei o que, papapá, não sei o que. Eu falei, cara, eu preciso disso. Ômega, tá... E ele falou, cara, e você pode tomar, isso não tem um pingo de contraindicação, só vai te fazer bem e tal, não sei o que. E comecei a tomar. Eu comecei a sentir, porque nada também é de uma hora para outra, né, e tal. E eu comecei a sentir com o tempo. Ele é de 3 a 6 meses. Como isso me fez bem. Como isso me fez bem. Então eu falo para todo mundo, eu fico igual um doidinho assim, não entendo muito, né? Mas eu falo para todo mundo, você tá tomando vitamina? Aí a pessoa fala assim, eu comprei e tal. Eu falei, não é essa, tal, vai lá, manda... Porque esse nosso organismo, nosso corpo, ele é uma máquina muito inteligente.
entendeu? Quando ele não está absorvendo nutrientes suficiente, aí ele não consegue combater. Mas se eu quero ali agilizar, ou eu não quero sofrer 7 dias com sintomas, eu faço uma suplementação. Entendeu? Então, assim, várias mudanças, elas vêm sendo feitas depois do... Por quê? Porque não adiantou um super antibiótico com um corpo super inflamado, com um corpo que não estava com as vitaminas equilibradas. Entendeu? Aí que eles começaram a entender, não adianta super antibiótico com um corpo. Então, assim, eles estavam todos inflamados com alguma patologia muito grave, que aí geralmente se trata só sintomas e não causa. E aí acontecia a questão de falecer. Então, hoje já se mudou essa cultura do Covid, após Covid. Aham. É raro qual o médico ou outro profissional da saúde que você vai, que ele não te sugere uma suplementação. Tem uma profissional muito legal, eu acho que ela é uma japonesa, não vou lembrar o nome dela. Ela é muito do Instagram, assim. Eu até comecei a seguir ela, mas esqueci mesmo, não sei se é Kátia, não lembro. Mas ela é muito interessante, assim, os conteúdos dela. E ela fala muito sobre suplementação, né? E aí ela foi numa entrevista exatamente de podcast, e a mina falando, eu acho que era outra profissional de saúde, eu suplemento 500. Ela, não, é mais de 1.000. Aí eu achei tão engraçado, né? Porque não se ouvia falar sobre isso, né? E ela falou assim, não, nós precisamos, sabe? Esse paciente, ele precisa entrar nesse nível, não sei o que e tal. E é exatamente o que você está falando. É essa oportunidade que hoje as pessoas têm. Eu ainda acho que está tímido ainda. Tá tímido. Por exemplo, Cacoal e tal. Eu vejo aí que tem lugares que o pessoal está voando nisso, né? Nessa nova Então, a gente tem que ter, pegada por exemplo, geralmente quando ele dá de essas... tratamento. Fica nesse negócio da questão da mídia, porque algum profissional, algum artista foi para fora do Brasil, aí chega lá nos Estados Unidos, posta, olha, eu tô aqui fazendo tal procedimento. No caso, a gente tem uma artista... que estava lá fazendo o PRP, uma coisa que aí, tipo, eu tenho até alguns vídeos no meu Instagram que eu posto de alguns artistas. Quer dizer, precisou ir lá fora. Entende? Então, assim... Lembra que a Baby do Brasil falava? Ela fazia algumas coisas em relação a sangue, em relação à suplementação. E quando ela falou isso pela primeira vez, eu não sei se foi no Jô Soares, ele tomou um susto. Ele falou, você é doida? Por que você está fazendo isso? Você é louca, não sei o que e tal. Nossa, e ela, de jeito engraçado, da Baby do Brasil, né? E tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo hoje. E ela vive super bem. Não sei quantos anos a Baby do Brasil tem, mas não é novinha. Não, novinha não. Acho que, sei lá, acho que... Mais de 60. Descobre aí, Max, pra gente, quantos anos Mais a de Baby do 60, Brasil. eu acho. Mas eu... tô com o celular aqui. Mas ela não é... Vê aí, Max, pra gente. Mas ela não é novinha, né? Assim, então... E tá super bem. Sabe? Sobe no trio elétrico, canta e tal. E é muito engraçada, muito dinâmica. 71. Pois é. Né? E tá super bem. E super saúde. Hoje a gente vê pessoas de 71 anos arcadas, já totalmente debilitadas, né? E por quê? Porque não se cuidou, né? E quando você chega pro paciente, doutora, eu vim tratar uma dor, tô com muita dor, tal, aí eu falo assim, nós vamos fazer usando terapia. A primeira coisa que eu quero é que você suspenda o açúcar. Ele, nossa, mas eu vim tratar a dor, o que eu tenho a ver com o açúcar? O açúcar, ele vai te inflamar todinho. Começa por ele. E a gente vai complementando com ozônio. Então, nosso organismo, ele é inteligente. Então, tem certas... Por isso que eu falo para você que o profissional, ele tem que ter um conhecimento na parte da graduação, né? Então, por exemplo, a minha especialização, ela é ozonoterapia complementar. Então, essa parte de suplementação, de intestino, a gente estuda tudo daí se envolve. Então, é na parte integrativa, o ser humano por completo. Entendeu? E é igual agora, não adianta você suplementar também se seu intestino não está regular. Ele não vai absorver. Entende? Então, assim, é vários. Então, não é porque o ozônio é natural que ele só tem benefícios que qualquer um pode fazer. Não, gente, não é bem assim. Por isso, doutora Tati, que tem que ter o acompanhamento, né, de um profissional qualificado, um profissional que se preparou para isso. Só um minutinho que eu quero dar um outro recadinho aqui. Eu quero falar da Messial Odontologia. Gente, a Messial Odontologia é simplesmente assim, profissionais perfeitos para te atender.
Eu fiz agora recentemente, terminei hoje, inclusive, o meu ciclo aí do alinhador. Olha só, ó, eu já tinha usado o aparelho em outra época e tal, usei muitos anos e não tinha tido o resultado que eu tive agora com os alinhadores. E os alinhadores é muito bacana, porque eles são rápidos, né? São rápidos e traz realmente um resultado que você vai amar com certeza na área aí da estética dos seus dentes. E claro que você precisa entrar em contato com eles, né, para eles estarem verificando aí qual vai ser o melhor tratamento para você. Então, Mecial Odontologia já está na tela e você pode entrar em contato agora mesmo. Vamos lá então, Tati, falando ainda sobre essa questão dos profissionais. Hoje, vocês percebem que pessoas sem preparo estão fazendo o uso da ozonoterapia de uma forma irresponsável? Existe. Né? Eu falo assim que acho que às vezes eu falo que eu abraço demais, eu vou muito a fundo. Né? Por exemplo, eu recebi uma ligação de uma paciente de Nova Brasilândia, que fazia quimioterapia em Cacoal. E queria fazer sessão de ozônio antes, para regular a parte de série vermelha, para equilibrar, para ela poder fazer a quimio. Eu falei, você tem autorização médica? Não, nunca ninguém me pediu. Eu falei, mas você está em tratamento, que a quimioterapia mexe com a parte bioquímica do organismo inteiro. O ozônio mexe com a parte bioquímica do organismo inteiro. São duas químicas. Então, eu tenho profissionais médicos que concordam em fazer o tratamento junto, outros só terminal. Né? Então, e eu respeito também, sou dessa, eu respeito sempre o outro profissional. Não tem. Falei, então, eu não faço. Porque eu não sei como está seu corpo, qual que é o estágio da sua quimioterapia, qual que é o estágio da sua doença. Para você conseguir fazer comigo, eu preciso de toda a sua documentação. Ela, nossa, eu vou na outra pessoa, porque eu sempre vou nela, ela nunca me pediu nada disso. O que eu fiz? Falei, gente, meu Deus, fiquei extremamente preocupada. Baixei lá no Cambone. Fui lá falar com as duas médicas. Está acontecendo isso, não sei o nome da paciente, está acontecendo isso. A terapia não funciona assim, ela não foi feita para funcionar assim. Não sei quem que é o profissional, também não quero saber, só está acontecendo. Converse com seus pacientes. Uma coisa eu falo para vocês, não sou eu, e eu sou extremamente contra esse tipo de atitudes, condutas. De conduta. Eu acho assim, você tem que respeitar o outro profissional que está tratando, você não tem conhecimento de como está o terreno biológico da pessoa, você não pode chegar e mexer com a parte bioquímica dela assim, apesar de ele trazer só benefício. Então, eu falei, não, eu não faço. Então, a gente tem que eu tive que ir lá baixar lá no Cambone para poder conversar com os médicos. Não, você é militante do assunto. Gostei de ver. Só um minutinho, Tati, que eu vou falar agora com você que está nos assistindo sobre a Yogomilk. Yogomilk é o melhor iogurte, né? Você já sabe. E aí você pode estar se perguntando, mas em qual supermercado eu encontro? Nos melhores supermercados. Se não tiver, é claro que você tem que pedir para o pessoal já adquirir aí para você ter, né, acesso a Yogomilk. Yogomilk é aquele iogurte, né, que vem os pedaços da fruta, gente, e feito com maior qualidade, né? Higienização. Realmente é uma fábrica de muito respeito e o orgulho nosso dela ser aqui de Cacoal. Isso nos deixa muito feliz mesmo. Então, Yogomilk, o melhor iogurte. Então, já terminou de assistir? Já corre lá e já adquire o seu nos melhores supermercados, tá bom? E Yogomilk é daqui e com certeza você vai se apaixonar. Tati, então assim, você realmente é aquela apaixonada pela ozonoterapia e... Pelos meus pacientes. Pelos seus pacientes e quer que eles estejam bem, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Igual como eu falei, quando eu pego uma causa, é para resolver. Então, eu tenho uma paciente que nós já encaminhei ela para 3 profissionais, porque às vezes a gente precisa de outros profissionais para nos auxiliar, né? E então eu encaminhei ela para o caso dela para médicos de fora do estado, Rio de Janeiro, Maringá, Porto Velho. E aí, quando eu estava vindo aqui, eu recebi uma boa notícia que a gente conseguiu agora um médico entrar em contato comigo para a gente trabalhar junto para o bem do paciente. Então, acho que só tem a melhorar a vida do paciente, a proporcionar uma qualidade de vida para esse paciente. Então, é o que eu falei, eu amo o que eu faço, eu amo cuidar de pessoas e o ozônio me proporciona isso.
Você já teve alguma dificuldade com algum profissional, não precisa citar, claro, e não entender o que você faz, esse tratamento, não querer essa parceria? Olha, graças a Deus, eu falo assim que eu sou uma pessoa muito, como é que eu posso te dizer? Eu entendo, às vezes, a visão do outro profissional, sabe? Às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? Às vezes Sim. falta de ir um pouco mais a fundo. De querer, né? De querer, porque assim, tá, vamos, faz um teste, vem aqui comigo, né? Vem conhecer antes de você falar, vem ver o que eu tenho para te mostrar de benefícios, o que eu já proporcionei. Mas assim, graças a Deus, eu ainda nunca tive assim um embate de frente, não vai, não. Graças a Deus, não. Quero que você pense agora numa história de algum paciente seu que te marcou muito. Então, esse aqui me marcou muito para a gente contar aqui. Enquanto eu vou falar do Cacau Selva Park, o Cacau Selva Park é esse parque temático, né, que tem o Aquapark, que é incrível. Então você vai ter momentos divertidos com a sua família lá no Cacau Selva Park. E claro, tem as hospedagens também que são incríveis. Então quero convidar você que ainda não conhece, venha viver essa experiência no Cacau Selva Park, venha se hospedar no Cacau Selva Park ou até mesmo ser associado do Aquapark. Cacau Selva Park é um lugar incrível para você e para toda a sua família. Vamos lá, uma história aí que te marcou. Bem, ela não me marcou, ela continua me marcando, na verdade, né? Bora lá. Então, assim, é uma paciente que chegou para mim, né? É uma senhora que ela tinha passado por 3 profissionais e ela ficou 1 hora comigo, 1 hora chorando. Porque os profissionais que ela foi nem olharam a ferida dela, porque era muito grande. Um outro profissional falou para ela assim, a sua opção é só amputar. Você não tem outra opção. Você vai ficar perdendo muito tempo com isso. E o outro falou para ela assim, você tem condição financeira de investir muito? Porque para resolver isso aí é só muito dinheiro. Ela ficou horas. Ela falou assim, eu só quero tratar com você se você me pedir para mim e não ir nenhum outro desses profissionais. E eu falei, nossa, mas o seu caso é muito crônico. Eu sozinha... Aí aquilo me tocou e ela chorava e ela precisava. É uma ferida de 12 anos. Uau. Entendeu? Lembra a história da Bíblia. Do fluxo de sangue. Aí ela não é de Cacoal, ela é de Espigão, sabe? E aí a gente começou, e aí a gente começava a evoluir, daqui a pouco ela regredia. E ela desanimava. Eu falei, não vou desanimar, não vou. Falei, nós não vamos desanimar, vamos atrás de outro recurso. Vou atrás de outro profissional que tem que estar acontecendo alguma coisa, que de repente eu não esteja enxergando. E aí mandava para médico de Maringá, outro do Rio de Janeiro. Eu ia me movimentando todo mundo que eu podia, de conhecimento, tudo movimentando. E a gente continuou. Nós já temos 1 ano. Então, assim, hoje, na hora que eu te falando da mensagem, ela falou assim, adivinha o que o médico falou? Que a minha ferida está muito bem cuidada, está muito bem tratada. E eu já falei quem foi, e é você, e ele quer falar com você. Então, assim, eu falo, nossa, que maravilha, sabe? Uma coisa de uma paciente que chegou para mim e falava assim, não desiste de mim, eu não quero amputar. Eu falei assim, você não vai amputar, se depender de mim, você não vai amputar. Quantos anos ela tem? Ela está com 50 anos. Nova. Isso. Então, assim, o que aconteceu? Eu ia passando por um profissional, o outro não ia tendo aquele cuidado necessário, e aquilo ali virou a perna inteira, assim, vai até o joelho, do joelho ao pé. E ela não mostra para ninguém, nem da família. E ela fala, eu só vou mostrar para você. E eu só quero você. Então, ela vai do médico, que nem ela foi hoje, né? E ela manda para mim, olha, ele falou, ele quer falar com você. E ele está muito bem cuidado, não sei o quê. Então, assim, a gente está 1 ano nessa luta. E ela vem, ela fala, tipo assim... A filha dela falou assim, você não sabe o que a minha mãe fez na folga dela. Eu falei assim, o quê? Reuniu as famílias tudo e foi conversar. Ela não saía mais de casa, porque ela tinha medo de começar a dar secreção e começar a vir odor, então ela não saía mais, ela não tinha uma vida social. Eu falei, deixa ela aí, faz parte do processo, sinal que ela está feliz com os resultados, ela está com a autoestima lá em cima, ela está conseguindo sair de casa, ela já está se reunindo com as amigas, olha isso. Falei, para quem chegou para mim chorando 1 hora, então assim, a gente ainda está vivendo essa história ainda vai ser longa,
né? E me marca muito. Então, eu tenho a outra senhorinha que eu te falei, que eu falo, chamo ela de Dona Palmirinha, que ela... Acho que tem uma foto dela no Instagram, que ela bordou um paninho. Ela falou assim, não, nós vamos finalizar. Porque ela chegou de cadeira de rodas e saiu andando, né? Com andadorzinho. E aí ela mandou uma foto uma vez pra mim, sem andador, sem nada. Ela, ai, filha, eu não tenho nada pra te dar, mas eu queria te dar uma coisa que eu fiz. Ela bordou um paninho pra mim e me deu, sabe? Nossa, é outra senhora, assim, que eu sou apaixonada. Então, assim, histórias lindas eu tenho bastante, sabe? A gente passa a noite inteira aqui conversando. Que bom, muito bom. Eu quero te agradecer, Tati. Assim, a gente já está com o tempo estourado, mas eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui com a gente, né, nesse podcast. E eu sei que tem muito mais, né? Tem. Pra gente falar, pra gente abordar. Tem algum assunto que a gente não falou, assim, que você acha que é muito importante a gente falar nesse primeiro momento? Apesar que a gente falou tudo, a gente né? falou, assim, tudo um pouco. Um pouquinho, acho que já acho que a gente poderia se aprofundar mais, mas aí eu já estou te convidando aqui para voltar, tá bom? Ah, eu já aceito e quero muito. E foi um prazer muito grande. Você trabalha em parceria com empresas também? Isso, aí no caso eu trabalho, como eu falo, alguns tratamentos, eles precisam do pós-tratamento home care em casa, certo, né? Então a gente tem. Então eu tenho os produtos que são da mesma fábrica do próprio gerador de ozônio. Uhum, né? Pode pegar aqui? Pode. Vamos lá. Trouxe um para você. O que tem aqui? Esse aqui é meu, então? Esse é o seu. Então já pode abrir aqui. Pode. Vamos lá. Como que é o nome aqui dessa marca? Pode falar deles. É a Ozone Care. Ela é uma empresa que trabalha com dermocosméticos. É brasileira? Brasileira. Ela aqui, ó, deixa eu é... mostrar aqui. Aqui, Max, ó. Legal. Olha lá, o que temos aqui? Ó, nós temos aí um creme dental ozonizado. Tá? Então, você acabou de vir aí, se tiver uma limpeza, bactéria, inflamação, aquela gengivite, às vezes a gente passa o Você sabe que é dental. tudo que eu precisava, né? Acertei. Você não sabia de nada. Olha que legal. Pra gengivite, né? Então, várias inflamações. Como é que faz para adquirir esse produto? Eu tenho lá pronta entrega. Ah, legal. Então, eu tenho, por exemplo, fluido relaxante, que é para dor. Eu tô entrando agora... Ai, meu Deus, eu ia contar amanhã, mas não, então já tá. conta logo, vai lá. Chegou agora nossos produtos ozonizados para a área de harmonização facial. Então, a espuma, para a gente poder fazer uma limpeza bem higienizada com já ozônio. Já quero. Entendeu? Aí, o vitamina C. Tá precisando de algum modelo? Já vou te chamar. Isso aqui, o que é? Esse daí é um óleo dermocosmético, né? Ele tem ozônio, então às vezes você tem ali uma feridinha, um machucadinho, que tá com uma difícil cicatrização. Excelente. Maravilhoso. Legal, muito bom. Muito bom mesmo. E tem mais aqui, ó. Tem. Aqui, ó. Aí esse daí é o famosinho, é o óleo de girassol ozonizado. Então, isso geralmente o pessoal utilizava muito óleo de girassol para aquelas escaras do pessoal que ficava ali acamado no hospital. Então, geralmente tem aquelas feridas. Então, começou só o óleo de girassol puro. Aí a Filozone, né, que é a Ozone Care, potencializou ele com ozônio. Então, mil maravilhas. Que legal. E esse aqui é um... É um catálogo para você conhecer todos os produtinhos. Ah, que legal. Muito bom. Eu quero que você deixe, por favor, o seu contato também, seu Instagram, para que as pessoas possam te procurar lá e também possam estar entrando em contato com você. Tá bom? Por favor. Tá bom. Gente, o meu telefone é 69-99380-0452. E o Instagram, doutora Tati, _ozônio, _estética, tá? Então, vocês podem me procurar lá, me chamar no direct, o WhatsApp, nós estamos aí. Olha só, gente, que legal, ó. Que bacana. E a gente pode ter acesso a tudo isso através da doutora Tati. Quero agradecer muito, Tati, a sua participação aqui. E quero que você deixe uma mensagem agora. Uma mensagem para alguém que está nos assistindo, que está passando por uma dificuldade, que está passando por algo que às vezes até já desistiu, né? Ou algum profissional já falou que não tem jeito, né? E você é bem aquela pessoa pelo que eu já te conheço, e aqui desse bate-papo, você é aquela pessoa de tentar, né?
de querer não desistir. de viver essa nova oportunidade, entender que as pessoas merecem realmente viver uma nova oportunidade, uma tentativa. Eu sempre digo assim que o não a gente já tem, né? Então vamos correr atrás do sim. Então deixa essa mensagem, por favor, olhando para essa câmera aqui. Gente, o que eu posso falar para vocês? Para quem não conhece o ozônio, que me procure, às vezes nem que for lá, Tati, eu quero só saber como que é, como que funciona, né? Então me procure, porque às vezes não chegou as devidas informações para vocês, e não desista. Então eu já recebi laudo e falei assim, olha, doutora, é só amputação ou é só prótese, e eu tenho casos de que nenhum deles precisou nem amputar e nem de prótese. Então não desista até você procurar vários profissionais para você realmente ter certeza se você precisa amputar esse membro, tá? Então, nos procure, entre em contato e eu vou ter maior carinho e atenção e dedicação, porque a gente tem que se dedicar, então a gente tem que ter um pós-atendimento, tem que saber como que você tá, como você, seu estilo de vida, para poder, porque o psicológico também influencia. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar de uma coisa maravilhosa, que todo mundo sabe que eu sou apaixonada. E se vocês precisam de um profissional que não desiste de vocês, pode contar comigo. É acessível a todos? Todos. Legal. A todos. Muito bom. Muito obrigado, viu? Estou saindo daqui renovado, assim, e cheio de expectativa, cheio de vontade de começar a usar esses produtos e vontade de começar aí a vivenciar, né? Eu só ouvia falar e agora eu quero realmente E você mergulhar. E vai comigo. Ótimo, e vamos mostrar tudo isso aí no nosso Instagram. Gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram com a gente até agora. Nós estamos aqui no ano de 2024, mas quem sabe você está assistindo a gente em 2040, em 2050, não sei quando você vai ver, mas você descobriu tantas coisas legais da ozonoterapia, descobriu que é bem antigo, né? Mas que agora realmente aí está se propagando muito mais no Brasil e especialmente aqui no estado de Rondônia. Quero parabenizar muito a doutora Tati, parabenizar aí o Cirone também por essa iniciativa muito legal de ter levado para a Assembleia Legislativa e todo mundo que está envolvido. Eu quero convidar você a conhecer também a ozonoterapia. Deus te abençoe, tudo de bom para você e Deus na frente sempre. Tchau, até a próxima.